Fala sobre consumo, preço de bagagens. A MP do voo simples volta à Câmara Federal após decisão do Senado em relação ao despacho gratuito de bagagem. O senador Nelsinho Trade foi quem apresentou o destaque para fazer valer essa decisão na forma como tinha vindo da Câmara dos Deputados. E a gente conversa então com o senador pelo PSD de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, senador? Muito obrigado por participar aqui dessa edição do Jornal da Manhã. E eu pergunto, o governo é contra essa matéria? Porque essa questão já vigora há alguns anos, os consumidores reclamam porque ficam procurando, às vezes, para comprar passagem, as bagagens que podem ser despachadas, a pessoa acaba pagando a mais por causa disso. Eu pergunto, qual é a expectativa de tramitação desse projeto a partir de agora, depois dessa primeira aprovação? Bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, aos demais que estão participando dessa entrevista. Cumprimento a todos aqueles que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. A expectativa é que a gente possa ter, através da Câmara dos Deputados, o referendo do projeto que saiu aqui do Senado, porque se a gente observar dos presentes que estavam na sessão, foram mais de 50 votos a favor e pouco mais de 10 votos contra, ou seja, a grande maioria dos senadores entendeu que a gente deveria permitir que as bagagens que são usadas nos transportes aéreos de voos domésticos e internacionais pudessem não ser cobradas. Até porque essa possibilidade da cobrança foi aberta em 2017 com uma justificativa por parte do setor. Se vocês aprovarem isso, nós vamos conseguir abaixar os preços das passagens aéreas. E o que a gente observou? Eu tive cuidado de observar ano a ano pós essa matéria ter sido aprovada em 2017. Não houve em nenhum momento a baixa do preço das passagens. Pelo contrário, aumentou consideravelmente. E nós entendemos que isso deve ser respeitado até para poder voltar a ter a atração por parte do consumidor para poder ter o estímulo a andar de avião. Pergunta agora de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, senador. Pois é, a minha pergunta é justamente olhando o interesse do consumidor, né? A gente realmente não viu reduzirem as passagens aéreas depois que passaram a cobrar pelas bagagens, pelo despacho de bagagens. Que garantia o consumidor teria agora, caso volte a valer o sistema anterior de bagagem gratuita? Porque aí a gente já fica imaginando que as empresas aéreas, para engolir isso, vão aumentar ainda mais o preço das passagens, que já estão bastante caras. Olha, nós estamos atentos a qualquer movimentação que o setor possa vir a fazer. Os senadores entendem que esse setor, se teve algum setor que foi devidamente contemplado no período trágico dos lockdowns que aconteceu o Brasil afora, no momento crítico da pandemia, foi o setor aéreo, com incentivos fiscais, tributários, até com aportes financeiros para poder fazer frente a essa crise que se abateu sobre todos nós. É hora do setor olhar um pouco para o consumidor, porque todos nós que precisamos andar de avião em função de algum problema que a gente precisa resolver, se você não planeja a compra da passagem, você paga realmente muito caro. E hoje em dia acabaram-se todos aqueles instrumentos que valorizavam o consumidor quando ele precisava andar de avião. Antigamente, não é tão longe, eles colocavam até um tapete vermelho para a gente poder embarcar na aeronave, com o comandante na porta da escada, cumprimentando um por um. Serviam lanches, serviam refeições dentro dos voos. Hoje em dia tudo isso acabou e a gente observa que o setor, pelo menos olhando para o consumidor, caiu muito na prestação do seu serviço. Isso precisa ser readequado novamente, até porque nos acostumaram de um jeito e estão fazendo de outro. Agora a pergunta do Diogo Schelp. Diogo. Senador,
Essa questão não é uma ingerência excessiva do Estado numa questão do mercado, numa questão privada? Eu estava vendo que há levantamentos de que, por exemplo, só 2 países mantêm a gratuidade do despacho de bagagens, que são a Venezuela e a Rússia. Então, são informações controversas. A gente teve também informações que não são só 2 países. Isso foi uma narrativa passada pelo setor, e eu quero dizer a vocês o seguinte: nós observamos um aumento considerável, até extrapolando até os níveis razoáveis nos últimos tempos. Aí vem a desculpa do aumento do barril de petróleo, aí vem a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, aí vem a questão do aumento do dólar. Ou seja, o setor foi contemplado nessa medida provisória com mais de 10 pontos favoráveis a ele. Antes dessa medida provisória, nós aprovamos, momento anterior, no primeiro item da pauta, a isenção também da tributação nos leasings das aeronaves. Ou seja, foi uma pauta que eu posso afiançar para vocês, teve muito mais pontos positivos para o setor e apenas esse para o consumidor. Eu entendo que se deva colocar numa balança, achar um equilíbrio e fazer frente a essa situação, até para poder ter uma retomada do incentivo ao uso do transporte aéreo no nosso país, porque do jeito que está muito difícil. Senador Nelsinho Trade, agora a pergunta é de Ricardo Salles. Nelsinho, bom dia. Entre as medidas de incentivo para poder baixar o preço das tarifas, creio que uma delas seria nós aumentarmos a competição, né? A competitividade e a competição de companhias aéreas aqui no Brasil. E uma das críticas que as pessoas do setor às vezes fazem é que, além de nós termos uma carga tributária absolutamente irrealista em comparado aos outros países, nós temos um preço de combustível aqui também bastante elevado e temos uma norma trabalhista, sindical, relativamente à forma com que pilotos e tripulantes trabalham no Brasil, que também é muito distinta dos outros países. E que essas seriam medidas importantes para baratear o custo e aumentar a competição e a competitividade. Vocês chegaram a pensar alguma coisa nessa linha, ou foi feita alguma medida nessa linha também? Excelente pergunta, ex-ministro Ricardo Salles. Com certeza já tem aqui um grupo de senadores estudando essa questão, porque a gente sabe que o aumento da oferta faz se estabelecer uma competição e, em cima disso, a gente pode, como resultado final, a queda do preço para poder aquele que seja mais atraente ter uma maior intensidade de procura. Eu digo para você, tem senador estudando essa proposta, sim, porque o que a gente observou é que houve realmente um aumento substancial nos últimos 2, 3 meses relativo ao preço das tarifas de transporte aéreo no ambiente doméstico, no ambiente do território nacional. Para você ter uma ideia, a gente aqui em Brasília, cada senador do seu estado usa muito o transporte aéreo para poder ir, quando termina as sessões aqui nas quintas-feiras, visitar os seus estados, porque uma parte do seu mandato você também pratica nos seus estados de origem. E qual foi a surpresa de muitos aqui que constataram que uma perna da viagem, Brasília, por exemplo, São Paulo, Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde eu sou originário, ela custa mais caro do que se você pegar um avião aqui de Brasília e ir para Buenos Aires. Como é que explica isso? Isso tem que ser reorganizado. Nós não podemos aceitar uma situação como essa. Até porque, como eu disse no início, nos acostumaram de um jeito e estão nos tratando de outro.
E, senador, esse despacho gratuito seria para uma quantidade limitada de peso, né? Claro, de bagagens. O senhor acha que vai ser possível mesmo controlar o valor das passagens das companhias a partir dessa possível mudança? E qual a orientação o senhor, como senador, acompanhando de perto essa discussão, daria para o passageiro comum, para a população brasileira, ficar atenta aos seus direitos, observando de que forma que deve se dar de novo essa mudança? Olha, a gente tem a expectativa, porque o projeto teve algumas alterações aqui no Senado, ele vai voltar para a Câmara dos Deputados, ele vai ter que ser passado lá pela revisão final e, posteriormente, encaminhado ao Executivo. Acompanhar essa tramitação e, em função da aprovação, fazendo valer 23 quilos no máximo da bagagem aqui no ambiente doméstico e 30 quilos no máximo no ambiente internacional, não deve ser cobrado. Então, nós temos os PROCONs estaduais, que são órgãos vigilantes, que estão atentos também a qualquer excesso e abuso que possa vir a acontecer, posteriormente à aprovação na Câmara e à sanção do presidente da República. Além do que, nós também aqui, na comissão inerente à defesa do consumidor, estamos diariamente recebendo várias manifestações a respeito de abuso que acontece no Brasil. Senador Nelsinho Trade, do PSD, muito obrigado mais uma vez. A Jovem Pan vai acompanhar a tramitação dessa proposta. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, Tiago. Um abraço, Adriana. Um abraço, Ricardo. Em nome de vocês três, a todos aqueles que participaram dessa entrevista, em especial aqueles que nos acompanharam. Estamos à disposição aqui no Senado. Muito obrigado.